Fala aí pessoal, Samuel Tadeu aqui. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para demonstrar para vocês as situações mais comuns. Eu poderia dizer até que seria um vídeo com todas as situações que você poderia encontrar a respeito de recolocação de taco aí na sua casa. Ali são os testes que eu fiz. Nós vamos falar primeiro desse teste e todas as considerações, e depois a forma de colocação, materiais e etc. O vídeo vai ser longo, então é preciso que você tenha paciência, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir fazer esse procedimento aí na sua casa da melhor maneira, ok? Então vamos lá. Esse vídeo eu gastei muito tempo de pesquisa e também de teste, tá? Então eu garanto para vocês que eu já tenho alguma propriedade para fazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Olha só. As pessoas sempre falam assim, preciso de colar o taco, o que eu vou usar de material para colar? Aí você entra aí na internet, você já deve ter percorrido alguns canais aí, alguns vídeos. O que é melhor? É argamassa? Cola? PU? Gesso? Etc. Então tá aqui para a gente tirar as dúvidas de uma vez por todas, beleza? Olha só, aqui eu usei pedaço de cerâmica que é para simular o material mais próximo que eu tinha aqui para simular um cimento, ok? Uma compatibilidade mais próxima. Não tinha como eu fazer isso aqui na calçada da casa ou na garagem ali, ou fazer um bloco de cimento para isso aqui. Então, vamos lá. Eu utilizei madeiras novas e madeiras do próprio taco antigas. Por quê? Porque você vai encontrar situações aí na sua casa onde o taco não dá para aproveitar e outras situações onde o taco dá para aproveitar, ok? Então vamos lá. Aqui nesses dois nós temos massa pronta, que você encontra vendido como reboco pronto, ok? Nesses dois aqui nós temos a argamassa AC3. Aqui tem cola de madeira. Cola de madeira, com o taco original. Aqui madeira nova com gesso. Aqui o gesso colocado por cima, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, com um pino de fixação na parte, de baixo do taco. Aqui também um taco antigo com gesso e pino, e aqui tinha uma dessa aqui que se perdeu, mas eu já falo para vocês com gesso. Então vamos lá. Aqui no reboco pronto, todas essas peças foram coladas há 15 dias. 15 dias. Repare aqui o seguinte, olha só o que aconteceu com o reboco pronto aqui. Olha só. Sem mexer na peça, ela se soltou. Olha só. Sem mexer na peça, ela se soltou. Aqui, que é o gesso, sem mexer na peça também, ela se soltou. Certo? As duas utilizando madeira nova, tá? Cortada recentemente. Beleza. Aqui, ó, ela trincou toda em volta e tá com um pouquinho de mobilidade, veja só. Mas aqui foi colocado um parafuso. O parafuso está colocado assim, na peça, nessa peça de madeira, e encostada aqui, ó, com só 1 milímetro de distância, que não é o correto, que você tem que fazer uma cavidade, porque senão é igual quando você usa aquela malha pop. A malha pop, se você colocar ela encostada no chão, ela não faz a função dela. Ela tem que estar levantada para o concreto ficar uma parte, ela no meio e outra parte do concreto em cima, ok? Mas beleza, aqui já foi um pouco melhor, mas está com mobilidade, tá vendo? Na C3 aqui, sem o pino, com o taco antigo, ela tem uma firmadinha. Resta saber quanto tempo, Resta saber se a longo prazo isso aqui vai segurar, certo? Aqui temos a C3 também, mas já com 2 parafusos. O parafuso está colocado aqui e aqui,
e um pouquinho afastado da cerâmica também, certo? Não encostado totalmente. Mas aqui eu vejo que a resistência, deixa eu segurar aqui que eu estou filmando com a mão só, a resistência ficou até razoável. Depois eu vou fazer um vídeo só desse teste aqui, com mais detalhes, ok? Aqui temos a cola de madeira, só que qual que é a questão? A cola fixou bem também, assim, pelo menos na mão, ela não tá soltando não, sabe? Só que qual que é o problema da cola? Você imagina você precisar fazer um preenchimento, que você vai gastar aqui meio quilo de cola aqui, ó, 200, 300 gramas de cola aqui. Imagina quanto, se você tiver várias peças, quanto você não vai gastar de cola, certo? Então essa questão do custo que você tem que pensar. E também não se sabe a longo prazo isso aqui. Funcionou aqui aparentemente, mas eu acho um pouco inviável a questão do custo, porque você vai ter que usar muita cola para você preencher isso aqui tudo, né? Para você fazer aquela cama, para não deixar nenhuma parte em falso, se a pessoa pisar, quebrar, né? Ele movimentar. Beleza. Aqui, ó, eu tenho o gesso colocado na parte de baixo do taco. Veja só, também saiu desse jeito, ó, encostando, ele saiu sozinho. Saiu sozinho. Então, perceba que não serviu para nada esse daqui. Esse daqui, que é a madeira nova e o gesso, esse era sem o pino, esse aqui com o pino já firmou mais. Tá vendo que ele já firmou mais, ó. Vou segurar aqui, vou pisar ali porque eu tô com a mão só, ó. Então, ele segurou mais, beleza. E esse aqui já é com a madeira original, taco original, também segurou legal. Vamos fazer uns testes aqui, só batendo aqui. Tô batendo com a talhadeira pesada. Não saiu também facilmente. Desculpa aí o ângulo da filmagem, porque eu tô fazendo com a mão só, tá bom? Beleza, então qual que é a conclusão que a gente chega? Que muito mais importante do que o material que você vai usar aqui é usar os fixadores. Esses que tem os fixadores, ó, você pode ver que daqui para cá a diferença já é muita, ó. Aqui sem o fixador e aqui, o fixador que eu estou falando aqui, no caso, é prego ou parafuso, daqui a pouco eu vou falar sobre, tá? Então, repare que onde tem os pinos de fixação, ele segurou muito melhor. Aí vai vindo o custo e do pós também. Você tem que pensar lá na frente. Se você tiver que remover isso um dia, se você for remover o gesso, você vai remover com mais facilidade. Não que você vai querer remover, mas pensando que se um dia você for precisar remover uma peça, o gesso vai remover com mais facilidade. Outra questão, você tem que pensar, o gesso com umidade não casa muito bem. Então aí você poderia optar pela argamassa. Mas nenhum dos dois vai funcionar legal sem a fixação dos pinos de fixação. Outro material que a gente poderia usar aqui, o PU. Mas tem duas questões. O PU não é indicado e não vai funcionar bem quando você tem o taco com o piche, porque ele não é compatível. Então não adianta você querer passar PU aqui e colar lá no chão lá, que não vai pegar. O próprio fabricante vai dizer para você, ó, você usou aí material não compatível, se arrancar o fabricante não vai poder, né? Você não vai poder reclamar com o fabricante. Então nem fiz teste com PU aqui. Mas vamos pensar que você tem aí uma peça nova. Então aí você de repente pode fazer uns testes com PU. Pode ser que funcione legal, entendeu? Só que entra na mesma questão da cola. Você vai gastar muito PU. Imagina quando você tem essas partes assim que são profundas. Olha, imagina isso aqui. Olha só. Olha a profundidade disso aqui. Imagina você encher isso aqui tudo de PU. E se for para você botar só num cantinho e no outro, não adianta também. Entendeu?
Então, eu acredito que o PU não seja a melhor opção também nesse caso, principalmente quando você tem esse taco aqui. Outra questão, para remover esse piche, você pode estar se perguntando, e se remover? Tenta remover para você ver. Você não tira isso aqui de jeito nenhum. A única forma de você remover isso aqui é levando esse taco para a plana. E se ele tiver algum prego aqui ainda, você vai estragar sua ferramenta. Entendeu? Então fica fora de cogitação também. Então vamos lá. Resumindo, na minha opinião, esses materiais, tanto a argamassa, a AC3 ou o gesso, servem mais como regularizadores da base, que é para não deixar espaço para quando a pessoa pisar num canto do taco aqui, tiver um espaço, uma bolha de ar aqui, por exemplo, que ele pisa aqui e levanta de cá, ou ele pisa de cá e levanta daqui. Então ele precisa estar preenchido todo embaixo, e para isso ele funciona bem, que é um material barato, mais em conta do que o PU e a cola, certo? Beleza, agora vamos para a parte das fixações e de todos os exemplos que podem acontecer aí na sua casa. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui foi um caso onde nós temos uma peça original, foi feita uma inspeção nessa peça e eu percebi que essa peça era possível reaproveitar, porque é uma peça que está muito boa, a parte superior dela está intacta, a parte inferior nem tanto, mas está muito firme ainda, então não compensava jogar isso aqui fora. Então vai acontecer na sua casa de você querer aproveitar essa peça, ok? Tá bom, vou aproveitar essa peça. O que foi feito aqui? Aqui, quando essa peça se soltou, se soltaram também os pregos que tinha aqui originais, então não tinha fixação nem na peça e nem na base. O que foi feito aqui? Foram feitos 2 furos com a furadeira e a fixação dos parafusos aqui na peça, ok? Então fiz os furos aqui e parafusei aqui. Como que eu faço para encontrar os lugares? Primeiro eu faço o furo, coloco o parafuso de cabeça para baixo, já deixei um aqui pronto para vocês verem como é que é feito. Aqui, ó. Foi feito o furo, o parafuso entra desse jeito aqui. Essa técnica aqui que eu estou mostrando para vocês, eu acredito que foi desenvolvida por mim. Se existe outra pessoa que faz, que tem um vídeo anterior ao meu, pode deixar aí nos comentários, mas eu acredito que não vi nenhum vídeo, nem ninguém sabe que já tenha pesquisado anteriormente que faça dessa maneira. Beleza, coloca aqui o parafuso e eu venho com a peça aqui em cima, ó. Coloco a peça aqui, estou com a mão só, mas eu coloco a peça aqui, desse jeito, e bato, vem aqui com a marreta aqui, dou uma batidinha. No que você dá essa batidinha, ele marca aqui, ó. Aí no que ele marcar aqui, você vem e parafusa. Muitas vezes quando você bate, ele já fixa. Ele já fixa aqui, ó. No que você bate lá, ele já fixa aqui, fica aqui no lugar certinho. Você parafusa, deixa mais ou menos 1 centímetro e faz um buraquinho com 2, que é para a argamassa entrar lá dentro, ou o gesso, e fixar e prender esse parafuso, entendeu? Então, beleza, você está usando lá uma peça original. Fez o buraquinho aqui com a furadeira, entra com os parafusinhos virados para cima, coloca a peça, bate a peça, marca os lugares e está pronto para você fazer a sua colagem. Lembrando que, o que mais que vai acontecer aí na sua casa nessas situações? Você vai ter aqui, ó, esses cantinhos aqui, ó, de argamassa antiga ou de alguma, né, de fixações antigas aqui, ou de piche, você vai ter que remover. Então aqui, ó, você remove tudinho. Eu só não vou fazer isso aqui no vídeo, já deixei tudo preparado, que é para o vídeo não ficar longuíssimo, porque esse vídeo já vai ficar longo. Então você vem aqui com a talhadeira, ó, e tira esses cantinhos aqui, ó. Entendeu? Ó, você tem que tirar todos esses cantinhos. Por quê? Porque se você tiver em situação que você está usando uma peça nova, quando ela encostar ali, ó, ela vai encostar naquele cantinho lá e não vai dar altura, tá vendo? Ó, aí vai ficar um dentinho aqui, ó. Então você tem que remover isso aqui para ela descer completamente. Daqui a pouco a gente vai falar
de como que a gente consegue para fazer essas peças novas aqui. Beleza, essa aqui é uma situação. Outra situação agora que pode acontecer é justamente essa aqui, ó, onde você não tem a peça original, ou porque ela se perdeu, ou porque devido à umidade, praga ou coisa do tipo, você não tem mais a peça. Aí você tem o quê? Você tem uma peça nova. Como que você pode fazer uma peça nova dessa aqui? Você vai ligar na madeireira, vai medir o taco original, igual esse taco aqui tem 21, se não me engano, por 21 por 7, se não me engano, deixa eu pegar aqui a trena, vocês me desculpam aqui porque eu não pensei nesse detalhe, deixa eu pegar aqui um segundinho, qualquer coisa, depois vocês também vão pegar essa caixa meia esquadria aqui para mostrar para vocês como é que eu faço os cortes. Então vamos ver aqui, ó. Ele tem 21. Ele tem 21 por 7. Aqui tá dando 6,7, mas isso não importa. Você vai medir lá, porque a medida do meu aqui pode ser diferente do seu aí. Você vai medir e vai ligar lá na madeireira e falar assim, ó, faz um sarrafo para mim de 21, pode ser uma ripa comprida, de 7 por 1 metro, por 2 metros, o que for, com 2 centímetros ou 1,5 centímetro, você mede a profundidade e pede para fazer. Quando você tiver recortes assim, o que eu recomendo? Você vai até a ferragista e compra uma caixa meia esquadria dessa aqui, ó. Então você tendo uma peça tipo essa aqui, ó, vou pegar uma peça aqui grande, desse tipo aqui, se você tiver todas dessa aqui, for 2, 3, você pede para fazer já desse jeito, você não precisa cortar. Mas vamos supor que você tem recorte, se você não tem aí na sua casa, facilmente uma ferramenta elétrica e tudo mais, você compra uma caixa dessa que é baratinha, você vem com a cegueta aqui, ó, e corta a peça do tamanho que você precisar. Então foi assim que eu fiz essas aqui, beleza? É isso. Então você vem aqui, colocou aqui, quando tem essa situação, eu vim aqui, cortei aqui, do tamanho direitinho, fiz o buraco com a furadeira, coloquei o parafuso, entrou aqui, bati, marcou, parafusei, vem com argamassa ou com gesso, você escolhe. Essa é a segunda opção, a segunda situação que pode acontecer aí com você, que você tenha perdido a peça e vai ter que usar uma peça nova. Terceira opção que pode acontecer aí, terceira situação, é quando o pino de fixação ficou na peça. Então você viu que a peça pode ser aproveitada, a peça ainda está boa, e você retirou e viu que tem os pinos de fixação nela, ó. Aí você confere se está firme, você não vai arrancar isso daqui, você deixa quieto aqui, ó. Você faz uma limpeza, pega essa peça, vai lá pro tanque, lava ela com a escova, tira toda a sujeira, passa uma lixinha aqui, ó, dá uma lixadinha nessas pontas, entendeu? E vai fazer o mesmo procedimento da furadeira. O que você vai fazer? Você já vai pegar ali os pontos que estavam aqui, ó, e já vai fazer, e pode aumentar esse furo ali, ó, porque aí a gente vai ter que ter um pouco de profundidade a mais, que é para a massa ficar um pouco para baixo e o restante para cima do pino de fixação. Ele não pode ficar encostado, o pino não pode ficar encostado assim, ó. Ele tem que ficar um pouco distante, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Entendeu? Ele não pode ficar assim no assoalho. Ele tem que ficar longe, um pouco longe, lá dentro do buraquinho. Porque se ele ficar encostado aqui, ele não vai fazer a função de ancoragem. Então ele tem que ficar argamassa. Aí ele vai ficar um pouco mais acima e depois o restante da argamassa, entendeu? Então você não pode fazer da profundidade exata, tem que fazer mais profundo. Então, por exemplo, se aqui tem 1 centímetro, você faz lá o buraquinho com 2, certo? Outra coisa imprescindível é isso aqui, ó. Sinceramente, para fazer 100 vai ser difícil, viu? Então você tem que só aspirar aquilo ali, ó. A gente fez ali, agora o que a gente tem que fazer? Vir aqui, ó.
Beleza, aspirei. Agora sim, esses 2 pinos já vão entrar ali bonitinho. Aqui, ó, repare que tem um prego original. Deixa ele aí, não mexe não. Vem aqui, coloca aqui, ó. Pronto. A parte onde tem o prego aqui, você vai bater com a marreta. Você não tiver um desse aqui, ó, que é baratinho também, R$15, você pode fazer com um martelo normal, certo? Agora vamos para uma outra situação. Estou mostrando todas essas situações possíveis aí que vai acontecer na sua casa. Por isso que eu falo que esse aqui é o vídeo mais completo que você vai ver na internet. Aí beleza, você fala assim, não, Samuel, é o seguinte, eu não tenho ferramenta, não tenho serra meia esquadria, não tenho uma peça nova, a única coisa que eu tenho é essa peça antiga aqui que sobrou, que arrancou. Beleza. Você fez a análise lá do espaço e viu que tem os preguinhos aqui. Você vai ver que você tem os buraquinhos dos pregos aqui também, mas você viu que essa peça dá para aproveitar. Se você colocar na mesma posição, os pregos não vão fixar, porque já tem um buraco aqui, ó. Então você tem 2 alternativas mais em conta. Uma é fazer o que eu fiz aqui, ó, que é fazer um pequeno restauro aqui, ó, com serragem. Você bota aqui porque marcou já, ó, mas você coloca serragem e cola aqui e tampa aqui, ó. Que até tá um pouco molhado. Que quando você bater, ele entra ali. Mas se você nem isso tem, ou não está com paciência para fazer um restauro aqui, ó, nesses buraquinhos com serragem e cola, o que você vai fazer? Você vai inverter a peça. A peça estava assim, você vai inverter. Você vai virar a peça, você entendeu? Ó, estava aqui, você vira. Quando você virar, as furações vão bater em outro lugar. Esse preguinho que estava aqui nesse buraco vai pegar aqui. Esse preguinho que estava aqui vai pegar aqui. E esse preguinho que estava aqui vai pegar aqui. Então, quando você entrar, ele vai ficar mais alto, tá vendo? Vai ficar bem mais alto, porque já está encostando no prego. E aí você coloca o gesso ou a argamassa e bate com a marreta até esses pregos originais entrarem num ponto diferente desses aqui. Aí você não precisou restaurar, não precisou passar cola, não precisou passar serragem nem nada e vai funcionar também. Entendeu? Então você tem que ver se a situação é essa. Repare que aqui nós tínhamos os pregos originais. Naquele ali a gente já não tinha. Então a técnica que foi utilizada foi diferente. Certo? Outra coisa importante é você colocar esses pregos bem retinho, porque às vezes ele está um pouco torto. Aí você vem aqui com o martelo, ó, dá uma batidinha e olha se ele está retinho. Ó, tá um pouquinho torto. Você vem e bate aqui, ó. Coloca ele bem retinho, para quando você vier martelar a peça aqui, ó, você conseguir martelar e ele não dobrar, certo? Essa aqui é outra opção, virando a peça. Agora vamos para uma outra situação, que é a situação onde você tem os 2 pregos de fixação originais e uma peça nova. Então, nesse caso aqui, você não vai precisar nem fazer o furo com a furadeira e nem vai precisar fazer o que a gente fez ali, que é virar a peça ou coisa do tipo, entendeu? Então aqui você simplesmente vai colocar a sua argamassa aí embaixo e vir aqui, a peça é nova, os pregos já estão aqui, já foi feita a limpeza do canto, certo? Para ele não atrapalhar na hora de encaixar. O preguinho foi colocado aqui, se puder dar uma lixadinha, que às vezes está um pouco enferrujado, você passa uma lixinha. Vem aqui e bate. Essa é a outra situação. E aqui tem uma última situação que é, a gente tinha um prego original, deixa quietinho aí, e aqui ele não tinha. O prego quebrou, ficou na outra peça, e a gente vai usar uma madeira nova. O que vai ser feito? Mesma coisa, coloca o parafuso aqui de cabeça para baixo, né? E aí marca, coloca aqui, dá uma batidinha aqui, ela marca, você parafusa aqui e agora você só vem encaixar aqui e colocar. Eu vou colocar o celular aqui no tripé
para fazer a colocação dessa peça, vou fazer com a argamassa mesmo, para vocês verem o passo a passo. Se tiver algum barulho aí, não repara não, que eu vou colocar aqui o celular. Pra vocês verem aqui o passo a passo como é que vai ser. Ok? Vou abaixar aqui um pouquinho. Ok, então vamos lá. Você vem aqui, vou fazer como se fosse aqui, já não tivesse nada preparado, só para vocês verem. Tá, você chegou ali, viu que a peça era essa daí, viu que não tinha como usar a peça original, ia ter que usar uma peça nova. Você vem aqui com a furadeira e furou. Pode fazer o buraco um pouco maior, não tem problema. Pronto, chegou nesse estágio aqui, você tem que aspirar. Vou ligar o aspirador, baixa o volume aí. Pronto, aspirei. Aqui, ó, os cantos, como eu já tinha dito antes, os cantos você tem que retirar tudo, porque senão ele não vai, na hora que encostar a lateral ali, você pode ter problema. Então você vem aqui, ó, com a espátula ou a talhadeira, ó. Opa, desculpa. Ó, vem aqui, ó. Cantinho que tem cimento, ó. Limpa tudo, ó. Ó. Beleza, terminou de limpar? Vai com o aspirador. Tirou tudo bonitinho ali? Pega o aspirador. Limpa tudo. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Vamos molhar. Outra coisa que você não pode deixar de fazer, molhar. Molha, tá? Pronto. Molha a sua peça também. É bom sempre ter um pano por perto. Pronto. Isso aqui vai servir, essa parte da limpeza, da retirada dos cantinhos, de molhar. Isso aqui vai servir para qualquer situação aí dos outros que a gente viu. Então, beleza. Agora vamos fazer a argamassa. Não precisa ficar muito mole nem muito dura. Aí você vai falar, nossa, mas ele fez o vídeo todo e está fazendo com argamassa em vez de fazer com o gesso. Igual eu falei, se você quiser fazer com gesso, no futuro para tirar o gesso é mais fácil. O gesso é menos resistente do que a argamassa quando você for fazer a retirada também da peça, se for precisar fazer, né? E a questão da umidade, que o gesso sofre mais com a umidade. Então não precisa ser nem muito dura essa argamassa, nem muito mole. Tá? Você tem que lembrar também que existem outras situações. Por exemplo, na sua casa aí você não vai fazer uma restauração do taco do cômodo todo. Aqui no caso que a gente vai fazer, então não precisa preocupar muito com a calafetação daqui das laterais, ó, porque essa calafetação vai ser feita com cola PU depois. Então depois que for feita a fixação, aí vai ter que ser retirar aqui essa sujeirinha, aspirar tudo que tem nesses cantinhos, para depois fazer o lixamento, para depois fazer um rejuntamento com a cola PU. Então você não vai preocupar com essa parte. Mas na sua casa aí, depois você pode fazer uma calafetação com alguma coisa que vai ficar mais ou menos da mesma cor, né? Alguma coisa do tipo, né? Você pode usar uma... Eu não aconselho muito a serragem de cola, que não é assim que deve ser feito. Você deve usar uma cola PU, entendeu? Para fazer isso. Depois a gente fala sobre isso. Então aqui, ó, vou entrar aqui, lá naquele buraquinho, já coloco ali, ó. Entendeu? Vou colocar aqui nesses cantinhos e qualquer parte da peça que ficar um espaço vago embaixo, pode acontecer o quê? Da pessoa pisar num canto e levantar o outro. Então essa massa, tanto a argamassa quanto o gesso, ela tem basicamente a mesma função, que é de fazer o nivelamento e não de fazer a colagem. A colagem, a fixação, ela é feita pelo pino. Então esquece essa coisa de, não, é porque eu tenho que usar a argamassa porque ela que cola. Não, é o gesso que cola. Nenhum dos dois cola. A verdade é essa. Nenhum dos dois cola. O que cola mesmo é o pino, entendeu? Não é a argamassa nem o gesso. Vocês viram ali pelos testes que a gente fez. Certo? Aqui, como está quase no limite, não precisa colocar muita coisa. Então, beleza. Olha só. Limite de profundidade que eu digo, tá, pessoal? Então aqui, ó, aí vai ficar um espacinho aqui do lado,
do rejunto vai ficar, só que depois a gente vai rejuntar isso no futuro, depois com a cola PU, tá? Então vamos lá, ó, tá aqui a peça, consegue ver bem daí? Espero que vocês estejam vendo bem. Pronto, vou encostar aqui. O que espirrar, não preocupa não, que o que espirrar a gente vai limpar. O que espirrar a gente vai limpar com o pano. Outra coisa, se por acaso ele ficar um pouquinho mais alto, tipo coisa de 1 milímetro, no meu caso aqui não vou ter problema, porque vai fazer a plana depois com a lixa, com a lixadeira, entendeu? Mas depois a gente fala também sobre. Na sua casa você não vai fazer isso, você não vai chamar um cara para planar só um taco. Então é recomendável que você não deixe o dente, para quando você estiver passando, você bater com o pé e tropeçar, entendeu? Então, aqui ó, aqui nós temos o parafuso que já está entrando aquele buraquinho e aqui nós temos o prego original, ó. Se ele começar a sair aqui do lado da argamassa, não tem problema, né? Ó. Olha, foi o que começou a sair aqui a argamassa um pouquinho, tá vendo? Você vem aqui, limpa, bonitinho, começa novamente. Ó, ainda tá um pouquinho alto, tá um dentinho aqui, você bate mais até ela entrar naquele prego lá, não tem o prego lá? Ó, limpa aqui. Ó, tira o excesso. Ainda tem um dentinho, ó. Ah, eu não tenho um martelo de borracha. É uns 15 reais você compra na ferragista. Não tem, ó. Vem com esse aqui, você pode colocar uma outra madeirinha em cima e bater com um martelo normal, tá? Para não estragar a sua peça. Ó, ainda tem um dentinho ali, ó. Que pode chegar mais, ó. Você vai conferindo, ó. Ó. Vai conferindo, ó. Ali já deu a altura perfeita, ó. Ó. Não adianta também ficar abaixo do alinhamento. Se ficar acima, depois você lixa. Se ficar abaixo, depois é mais difícil, entendeu? Você tem que retirar a peça. Então ficou muito bom. Ficou muito bom assim. Depois, se você, igual eu falei, se você for fazer um rejuntamento depois com cola PU ou com massa de madeira, coisa do tipo, você optar, aí você vem aqui depois que já tiver um pouquinho mais seco e pode tirar um pouquinho do excesso aqui do cantinho, ó. Entendeu? Pode vir aqui, tira um pouquinho do excesso, vem aqui, tira um pouquinho do excesso, vem aqui, tira um pouquinho do excesso. Depois você vai calafetar. Certo? Tem um dentinho ainda? A argamassa dá mais possibilidade de você movimentar do que o gesso, porque o gesso seca muito rápido. Entendeu? Então, ó, ficou excelente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais de perto. Ficou muito bom. Tá vendo? Ó. Às vezes não foca direito. Mas é isso, ficou bem jóia mesmo. E é assim que você vai fazer com todos. Certo? Igual eu falei, agora aqui você pode só limpar o cantinho e fazer o rejuntamento no futuro com o material que você achar melhor. Ou cola PU, ou tem gente que prefere fazer com serragem de cola. Eu não gosto, acho que não é o ideal. E é isso. E assim você vai fazer com todos. Se for com gesso, é com gesso. Se você preferir, se preferir com argamassa, com argamassa. Certo?
Pessoal, acho que é isso então. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, depois eu coloco aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe. Se puder deixar um like aí também ajuda bastante. Você comentar também ajuda bastante. E eu tenho certeza que é o vídeo mais completo que você vai ver a respeito do assunto na internet. Posso usar PU? Pode usar PU também nas situações em que tem a madeira nova. Mas você vai ter que usar, imagina a quantidade de PU para regularizar esse quando está muito profundo. Você vai gastar muito material. A cola de madeira, mesma coisa. Então, é isso aí. Só mais uma última coisa que eu não sei se eu falei. Quando você tiver, acho que eu falei, né? Quando tiver 1 é 1, quando tiver 3 é 3, quando tiver 4 é 4. Você coloca 4 aqui, por exemplo, nesse aqui, ó, são os 4 buraquinhos, 4. Entra ali do mesmo jeito, mesmo jeitinho que fez ali. Entra aqui, pá, beleza? É isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Considere ser membro do canal aí para vídeos exclusivos. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.